Eu sou Ailton de Oliveira. Hoje nós vamos estudar o texto que está em Jeremias capítulo 8, versos de 21 a 22. Vamos ler? Lá diz assim: Estou quebrantado pela filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias capítulo 8, versos 21 a 22. Deixa eu te falar um pouco sobre esse lugar interessante, esse lugar especial chamado Terra de Gileade. A primeira vez que aparece Gileade na Bíblia é em Gênesis capítulo 31, 20 a 21, quando Jacó ele foge do seu sogro Labão e vai para um lugar onde mais tarde é chamado de Terra de Gileade, quando em Gênesis capítulo 31, 47 a 48, Labão se encontra novamente com Jacó neste lugar e ali eles fazem um memorial de reconciliação e passam a chamar de Monte de Gileade. Mais tarde esse território é ocupado por 3 tribos de Israel, que são a tribo de Rubens, tribo de Gade e tribo de Manassés. Era também um lugar de refúgio, um excelente esconderijo para aquelas pessoas que fogem de alguém. Em 2 Samuel, capítulo 17, 24 a 27, conta que o rei Davi passou pela terra de Gileade quando fugia de seu filho, Absalão. Era um lugar de vegetação farta, um bom esconderijo, era um lugar de solo fértil, bom para a plantação e bom para a criação de gado. Havia ali uma árvore que produzia um óleo medicinal, na qual várias pessoas de vários povos, os povos circunvizinhos ali a Israel, se locomoviam para esse lugar e iam buscar o óleo, o bálsamo de Gileade, para curar suas feridas como medicamento. Jeremias capítulo 8, 22, o profeta menciona a palavra médico. Pode-se entender então que havia nesse lugar pessoas que entendiam do óleo e orientavam quanto ao uso medicinal que ele poderia oferecer. Mas então a pergunta que nos resta fazer é esta: o que estava acontecendo com o profeta? Do que ele se lamentava? O profeta estava de luto. O profeta, ele lamentava pela filha do seu povo, se referindo ao povo do norte, aos irmãos do norte, porque Israel se dividia em 2 povos, o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul, Jeremias estava, e o reino do norte, naquele momento, estava sendo invadido, estava sendo dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou cativo para a Babilônia vários irmãos, destruindo suas vidas, acabando com seus trabalhos, enfim. Toda a sociedade foi ali desmoronada com a invasão desse inimigo cruel. O profeta estava espantado, o profeta estava com medo. Por que coisas ruins acontecem num lugar tão maravilhoso e abençoado? Acredito que tenha sido esse o questionamento de Jeremias. Muitos pastores hoje, alguns pastores, não sei se muitos, mas eu já ouvi pastores dizendo que não aceitam desgraça na vida do cristão, que não aceitam que o cristão sinta depressão. Mas precisamos entender que adversidades acontecem durante a vida, tanto de cristãos como de não cristãos. Mas a diferença é que Deus está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos preparando. Através dessas dificuldades, ele nos aperfeiçoa na fé e na experiência para conseguirmos assim orientar nossos irmãos que passam pelos mesmos problemas. O inimigo agora, a partir desse momento, a partir deles terem dominado o povo do norte, eles estavam agora mirando o povo do sul. O profeta estava espantado, estava com medo, porque o reino do sul seria o próximo povo invadido. Qual era o sentimento desse povo? O povo sentia medo de morrer. O povo sentia tristeza de perder tudo que eles haviam construído ao longo de suas vidas. O povo estava preocupado porque ia perder sua liberdade. Todos queriam que o profeta trouxesse notícias boas, mas infelizmente o profeta estava trazendo notícias muito difíceis de ouvir. Mas o que eles poderiam então fazer? A única coisa que eles poderiam fazer é ficarem confinados e aguardar. Eles poderiam
se adaptar às condições do invasor e se reinventar. Eles poderiam adiar os seus sonhos, adiar os planos e começar a viver da realidade que se implantava agora em suas vidas. E uma das coisas que nos tocam o coração é que naquele tempo as pessoas partiam desta vida sem a possibilidade de terem um funeral digno, de terem um momento de despedida cerimoniosa. Permita-me fazer aqui uma comparação ainda que forçada. Por volta do ano 609 a.C., a Babilônia dominou o mundo antigo desde lá da Mesopotâmia, passando pelo Oriente Médio e também abrangendo as terras que pertenciam ao Egito. Em 2020, o coronavírus, de forma sorrateira e invisível, invadiu todos os continentes da Terra. Naquele tempo, Nabucodonosor sobrepujou a cultura. Ele invadia terras e destruía as culturas, os conceitos, os valores dos locais e impunha ali uma nova lei, uma nova ordem, os hábitos, costumes e valores da Babilônia. Em 2020, o que acontece com a gente? O coronavírus mudou nossos comportamentos, nossa forma de trabalhar, nossa forma de nos relacionarmos com os nossos parentes e amigos, mudou os hábitos de todos os continentes da Terra. Mas a pergunta que hoje nós fazemos é: de onde virá o remédio? Será que virá de Oxford? Será que virá dos Estados Unidos, da China, do Brasil? Jeremias pergunta: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Em 2020, o povo sentiu medo, o povo adoeceu e os jornais, vários jornais, mostraram que os postos de saúde não foram suficientes, não haviam médicos, não havia respiradores suficientes para tantas pessoas infectadas. E pessoas partiram desta vida sem terem a oportunidade, a possibilidade de realizarem um funeral digno, uma despedida cerimoniosa. Enquanto isso, cientistas do mundo inteiro trabalham incessantemente na busca de uma solução. Aqueles que estão confinados podem perguntar: aonde está o lugar do refúgio? Aonde está esse lugar? Se as igrejas estão fechadas, mas a igreja ela está lutando contra essa dificuldade bravamente. A igreja continua com o seu trabalho de comunhão através das redes sociais, através de telefone. De alguma forma, a igreja continua se adaptando aos novos tempos. A outra pergunta seria: aonde está a terra de fertilidade? Se o mercado está tão restrito, se os mercados estão fechados, os mercados estão lutando, os mercados estão tentando se adaptar aos meios digitais, tentando comercializar através das redes sociais. E assim a vida segue. Nós sabemos que essa história não acaba assim. Nós sabemos que após o reino da Babilônia ter dominado o mundo antigo e o povo de Israel ter sido levado cativo, essa história não acaba assim. No ano 539 a.C., a Babilônia cai diante dos persas. Da Pérsia domina o mundo e faz com que os nossos irmãos retornem a Sião e voltem à vida e retomem as suas atividades comerciais, seus bens, reconstruam seus bens, reconstruam suas vidas, se reinventem. E assim, o mundo hoje aguarda a oportunidade de se reinventar, de ser aperfeiçoado nestas dificuldades, se reinventando. A igreja se reinventa, a sociedade se reinventa, as famílias se reinventam e a vida segue. Enquanto isso, mais uma pergunta permanece: acaso não há bálsamo em Gileade? Aonde está o bálsamo? Aonde está Gileade, a nossa Gileade? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o bálsamo que é comunicada aos corações através de nós. Deus continua nos alimentando através da sua palavra, nos alimentando de esperança e de fé. O bálsamo está na oração, porque Deus inclina os seus ouvidos para nós
e nos ouve e tem misericórdia de nós e nos abençoa e nos abraça no poder do seu Espírito. Deus é a nossa cidade de refúgio, é o nosso esconderijo diante das dificuldades, apesar da crise, apesar de tudo que está aí. Apesar de muitas pessoas estarem perdendo a esperança, o bálsamo é aquele que restaura a esperança do mundo através de nós. Deus abençoa você através da sua palavra, através da oração. E Deus abençoa as pessoas através de você, porque você é o bálsamo, porque você leva o bálsamo, você leva o perfume de Cristo, você leva a cura através da palavra, a cura da alma, a cura do pecado e a cura desse mundo que está sem esperança, levando Jesus ao coração do mundo através de você. Que Deus te abençoe. Amém.